Muito bem, gente, vamos examinar tendências de mercado, visto no dia 6 de maio de 2025. Tá? Eu sou o professor Securato, coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. FIA é a Fundação Estudo de Administração, a fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP, onde eu fui professor titular e já me aposentaram. Ainda continuo professor titular da FEA PUC de São Paulo. Bem, eu queria falar hoje sobre uma coisa que está acontecendo. Está acontecendo a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, não um copo grande, não. Tá, eles estão lá reunidos, né? Vamos ficar reunidos dia 6 e 7 de maio, tá certo? Para dizer qual é a nova taxa de juros, tá? Bom, o que é que vem acontecendo? Vem acontecendo o seguinte, tá? A reunião estava assim, ó. Janeiro, quando começou janeiro, né? 2025, não vamos esquecer, hein? Janeiro começou com uma taxa de 11,25 e já prometido 3 aumentos, mais um e mais um. Então, quando chegou março, né? Quando chegou abril, né? Tá certo? Eles foram dando o mais um. E nós chegamos agora, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e nós estamos aqui no mês, começando o mês de maio, tá certo? Então, nós estamos com uma taxa aqui, mais um, são 11,25, 12,25, 13,25 e 14,25. Então, a taxa está em 14,25. E a reunião de Copom é para dizer quanto vamos colocar. O problema é o seguinte, podemos manter 14,25, podemos baixar, depende de quem? Depende de como está indo a nossa inflação. Como é que é a perspectiva de inflação? A inflação aqui foi 0,16, aqui foi 1,31, porque tem um problema de eletricidade. Em abril foi 0,64, janeiro, fevereiro, março 0,64. Abril a expectativa tá para fechar é 0,43, tá certo? E nós estamos aqui no comecinho de maio, tá? É onde está tendo essa reunião, dia 6 e dia 7 de maio. Bom, para onde vai essa inflação? Será que 14,25 está bom para segurar a inflação? A questão é a seguinte, para mim, a inflação, se você começar a olhar para a inflação, você vai começar a ver o seguinte, por exemplo, o diesel está baixando de preço. Vai baixar, parece que 4,5%. Por que vai baixar? Porque o petróleo no mundo está na faixa de $59 o barril. Ou seja, isso daqui teve 80, está 90, bateu 100, bateu 120, cara. Tá? O que está acontecendo com o petróleo? Bom, com todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, o pessoal falou assim, vamos vender o petróleo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vai usar o petróleo? Não vai? Quanto que ele vai sobretaxar? Então, vamos tratar de vender petróleo. O petróleo está nessa base de 59. Então, isso daqui acabou dando uma condição de cair o preço do diesel. Não vai mexer no preço da gasolina, porque ele vai deixar assim, porque daqui a pouco o petróleo sobe um pouco. Bom, então a inflação está razoavelmente sob controle. Eu continuo falando de 5% a 6%. É a inflação que eu espero para o ano todo até dezembro de 25. Então essa é a minha inflação. Vamos dizer, uma inflação de quanto? Uma inflação aí na faixa do 5,5%. Tá bom? 5,5%. 5,5%, você 14,25%, o que nós vamos fazer? Não vamos, eu sou do Banco Central agora, eu falo assim, olha, não podemos dar mole, tá? Então vamos dar uma subidinha de quanto? Vai ter outra reunião aqui em junho, tá? Logo no começo de junho, lá para 17, 18 de junho vai ter outra reunião. Vamos dar uma subida. Aqui a subida pode ser, por exemplo, 0,75%.
para dar 15, né? Então ficaria um número bonito, está 15. E depois ele começa a cair. Então, no final do ano a gente cai. Então, até na faixa de uns 13, né? Qualquer coisa desse tipo. Então, podemos chegar a 15, dando 75. Pode dar 0,50 também, tá? Aí com 0,50 ia para 14,75. Então, esses são os dois números mágicos que vão acontecer com a reunião do Comitê de Política Monetária. Então, eu tenho expectativa que, em função de razoável controle das coisas, vão ficar um número do tipo 14,75, tá certo? Então, previsão do Copom é aumentar 0,50, né, um aumento de 0,50, e a taxa com 14,25 vai para 14,75. E aí começa um processo de estabilização, com a inflação também estabilizada. E, dando um final nisso, né, mais ou menos na base de que no ano isso daqui dá uns 13,50, tá? Com uma inflação de 5,50 e vamos ter um ganho real de 8. Então, um ganho real de 8 esse ano para ir para 2026, né? O ano que vem, para um ganho real na faixa de 6 e contornando isso, tá certo? Bom, tudo isso está sujeito, né, ao nosso célebre efeito laranja. Não podemos esquecer do efeito laranja, tá certo? Sobe a taxa dessa taxa, e sobe a taxa dessa taxa. E agora eu vou fazer uma reunião para ver o que vai fazer com a taxa. Bom, cara, o que acaba acontecendo? Aqui estão os treasuries americanos, tá? Os treasuries estão na faixa de até 6 meses, estão nessa faixa de 4,20. Por quê? Porque a meta está entre 4,25 e 4,50. Não tem uma meta aqui, o Copom tem uma meta. Qual é a meta do Copom? 3 mais ou menos 1,5, né? Quer dizer, entre 4,5 e 1,5. Quer dizer, é gozação, né? 3, tem uma inflação de 1,5, a gente né, nem brinca com isso. Mas, enfim, nos Estados Unidos, né, os Treasury têm a meta está nessa taxa. Também estão estudando, estão fazendo a mesma reunião lá. Deve ficar igual, tá? Deve ficar igual para não criar muito problema com o efeito laranja, senão vai ficar bravo, vai tirar o Jerome, vai tirar o presidente, vai fazer festinha, isso aqui. Mas o que eu queria mostrar é que a taxa está nessa faixa e aqui, olha as taxas como estava há um mês atrás. Tá? Quando o Trump começa vai para um lado e vai para o outro e criar um problema de confiança, tá, na economia americana, tá? Na economia americana. O que aconteceu com as taxas? As taxas começaram a aumentar. Então, você dá uma olhada aqui nessa taxa aqui, ó, tá certo? São na base de 20 para 30 pontos, são 15 pontos de aumento, tá? Olha aqui nessa faixa aqui, são mais ou menos 10 pontos de aumento em um mês. Quer dizer, se você aumenta a taxa, o Treasury, você está criando o quê? Por que está aumentando a taxa de juros, né, do título do governo americano? Ora, porque eles estão ficando menos confiáveis. Eu, para aplicar no título do governo americano, eu quero uma taxa maior porque eu estou achando que ele tem mais risco. Mais ou menos aqui, esse efeito aqui no Brasil, né? 14,25, vamos pagar mais 0,50 aqui, 14,75, ou seja, nós estamos com os juros reais, né? Que seria a ideia de que não há uma grande confiança na economia brasileira, tá certo? Eu acho o 8 aqui muito alto para esse efeito de confiança. Bom, então, está surgindo esse problema de aumento da taxa de juros dos títulos do governo americano. E há uma outra questão de venda de títulos do governo americano. Ou seja, tem muita gente vendendo o título do governo americano e comprando ouro, então o ouro está subindo. Ou seja, alguns países que tinham suas reservas em títulos do governo americano
estão começando a ampliar, a aumentar as suas reservas em ouro. Tá claro? Então, este é o grande problema que a gente começa a ver na economia mundial, né? Então, aqui há uma procura de um novo equilíbrio na economia mundial, e enquanto isso, nós estamos aqui com a nossa vida aqui razoavelmente estabilizada, não do jeito que a gente gostaria, né, com uma inflação mais baixa, mas dentro do que é alguma coisa razoável, tá bom? Então, eu sinto que nós vamos continuar com a nossa vidinha aqui, com a inflação na faixa de 5,5%. Eu acho que o ano que vem a gente vai para uma taxa de uns 5, 4,5 a 5, e vamos melhorando aos poucos, porque há uma questão de procura de um novo equilíbrio mundial, tá? Esse novo equilíbrio depende muito do que vai acontecer aqui com o nosso efeito laranja, tá bom? Então, boa semana a todos, que prazer estar com vocês, sucesso aí. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA LabFinProvar. Tchau!